Boa noite, lindão. Estava sem som, cada vez é isso aqui. Obrigado aí, Cecília, Laércio, Ednei, Fioravante, André Bogdan, por segurar a onda e manter a caminhada no ar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aí para manter a caminhada em pé, né? Agora é sentada, mas a caminhada está em pé. Embora está todo mundo sentado, mas a caminhada está em pé. Graças também ao Carlos, mais uma vez vamos agradecer, que tem um custo para manter essa caminhada no ar, né? Da divulgação, né? Plataformas que não pagam, mas tem um custo. Então, vamos agradecer o Carlos por permitir que a caminhada continue virtualmente, né? E que a ideia não morra, sim, não fique uma lembrança só. Então, Carlos, muito obrigado por, mesmo uma situação difícil financeira, cada vez pior, a gente vê o Carlos ainda disponibilizando uma quantia para que a caminhada não morra, né? Carlos, obrigado. A gente faz uma pequena parte, mas a parte mais pesada, que é a parte financeira, é com você. E muito obrigado por manter a caminhada, né? Bom, então vamos dar início. Não é só a parte, Laércio, tem a parte intelectual também que a gente faz, que eu acho que é mais difícil do que a financeira, né? A parte intelectual. Mas começa aí, Laércio, que eu quero fazer um pequeno comentário também. Começa. Bom, gente, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Os microfones estão fechados, né? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, os que estão aqui na caminhada virtual. Aqueles que não puderam estar hoje, mas divulgaram, vão assistir a gravação, né? Então, obrigado por estarem com a gente, permitindo que a caminhada continue. Agradecer de modo todo especial a Thaís Matarazzo, porque prontamente, Thaís, olha, tem uma data dia 8, não, vamos fazer aquele da noite, não sei o que lá, prontamente, mais uma vez, a Thaís, ponta firme com a gente, então, obrigado, Thaís, e é um assunto muito interessante. Estou vendo que aqui, salvo Júlio, que já deu um avisozinho, a maioria é um assunto totalmente inédito, né? Porque todo mundo é jovem há pouco tempo para ter vivido essas experiências da vida noturna. Então, mesmo eu, que sou mais velho dos que estão aqui, o Carlos talvez está logo abaixo, mas a gente, porque na época do auge assim, das boates, a gente não tinha 18 anos, mesmo que as boates não eram o que muita gente pensa, eram verdadeiras casas de show, com grandes nomes, como Silvio Caldas, Elisete Cardoso, mas a Thaís vai contar isso, mas era proibido para menores de 18 anos, então a gente não podia entrar. Então, é um assunto muito legal, e vocês vão ver como São Paulo tinha uma vida também muito cultural, muito forte, e que atraía turistas do Brasil e artistas internacionais que vinham para conhecer a nossa noite. Talvez muitos conheceram já uma decadência, um outro tipo na Major Sertório, e vamos ficar com aquela ideia. Mas é um assunto muito interessante. Obrigado, Thaís. Eu acho que todo mundo vai gostar. E ela tem esse livro para vender, que eu tem uma parte pequenininha escrita lá, e quem quiser comprar o livro, no final ela vai dar as coordenadas, ok? Muito obrigado, Thaís, mas eu quero falar alguma coisa, e depois a gente passa direto para você, fecha os microfones e abre depois um intervalo de serão 2 assuntos. Então, vamos lá. Carlos. Bem, boa noite a todos. Estamos aí na pandemia, está muito difícil para todo mundo. Eu acredito que o psicológico de todo mundo deve estar afetado, né? Mas a gente tem que superar tudo isso com bom humor, com ânimo, algumas caminhadas reais. Hoje eu recebi um texto, um vídeo falando da importância da caminhada para o Einstein, para o Nietzsche, para o Rousseau, a importância da gente caminhar, que ativa os neurônios, parece que cresce neurônio. Bem, mas da nossa cidade de São Paulo, nesse momento, especialmente falando do distrito Sé e República, que são a memória da cidade, a história, a arquitetura, a gente tem tido, a gestão Haddad foi ruim, a gestão do Bruno está péssima, mas tem uma pequena luz. Foi nomeado um
subprefeito, que parece que é afeto ao diálogo. É lógico que o buraco de uma subprefeitura, de uma prefeitura, às vezes o prefeito não manda nada, às vezes o subprefeito não manda nada, porque é uma trama intricada de interesses terrível, terrível, não é? Parece que está faltando amor, civismo nos nossos políticos, nos nossos gestores. Está faltando, porque a cidade está muito abandonada, as pessoas estão desesperançadas, né? E esse ânimo tem que vir, quer dizer, o poder público tem que dar um sinal de alento, de esperança, de conforto. Bem, a única coisa positiva essa semana é que trocou o subprefeito, ele já se comunicou com a comunidade, já abriu as portas. Vamos ter esperança, porque eu acho que o Distrito Sé e República, de toda a cidade de São Paulo, eles têm uma missão. Esperamos que eles sejam os primeiros a se recuperarem, especialmente no quesito turismo. Então vamos ter fé, otimismo e esperança, que é muito importante. Thaís, minha amada pesquisadora, a palavra é toda sua. Muito obrigado por mais uma presença. As suas apresentações são sempre brilhantes. Obrigado. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Obrigada por suas palavras, pelo convite de participar aqui da Caminhada Noturna. Meu obrigado também ao Laércio, a Cecília e toda a equipe aqui, que coloca a Caminhada Noturna virtual, né? Todas as quintas-feiras, para nós podermos continuar nessa atividade tão prazerosa. Então, eu vou passar para a tela da apresentação, que eu vou mostrar contando as histórias a partir das fotografias. E aí, eu já tinha combinado aqui com a Laércio e com a Cecília, que ela está dividida em duas partes, né? 1930 e 40, depois 50 e 60. Aí, vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Sim. Tá aparecendo? Tá. Aí depois, se eu não conseguir ler as perguntas, vocês me falam se eu paro no meio quando terminar os taxidantes, que eu depois passo para as boates. Então, aqui é uma das ilustrações que está no meu livro Taxi Dancing, que foi o segundo giro noturno que eu fiz. O primeiro eu fiz das boates, depois em 2018 eu fiz esse dos dancings, né? E as ilustrações são da Camila Gil. Aqui quero fazer mais uma vez meu agradecimento pelo convite, né, de estar com vocês na Caminhada Noturna, e é sempre muito legal, uma grande honra e alegria para mim. Então, como surgiu a ideia de escrever esses livros, né, esses livros sobre a noite paulistana? Porque durante muitos anos, mais de 10 anos, eu pesquisei vários jornais, várias revistas antigas, mas as crônicas que me chamaram mais atenção foi do jornalista Egas Muniz, que ele começou, ele é de São Simão, né, no interior de São Paulo, de uma família de professores. Ele começou no jornalismo aqui em São Paulo em 1931 como foca, e logo ele se destacou muito porque ele era um repórter muito dedicado ao trabalho. E ele trabalhou Folha da Noite, Folha da Manhã, Folha de São Paulo. O auge do Egas foi na década de 50 no Correio Paulistano, e o último jornal que ele escreveu foi a Gazeta. Então, ele começou escrevendo sobre o rádio, né? O rádio que estava nascendo por volta de 31, 32, estava começando a formar o seu cast artístico. O Egas Muniz se aproximou muito dos artistas, tanto dos São Paulo, os internacionais, os músicos, enfim. Ele era muito amigo de todos, e já naquela época, na década de 30, tinha estourado aqui no Brasil, anteriormente nos Estados Unidos e Europa, a questão dos dancings, que nós vamos falar mais para frente. Então, toda a pesquisa que eu fiz, a maior parte da minha fonte de informação foram as crônicas do Egas Muniz, né? Sobre os dancings, talvez ele não escreveu muita coisa não, mas sobre as boates, sim. E ele era conhecido na noite como o comendador, ou comendador na madrugada, comendador das noites. Porque em 1937 ele prestou alguns serviços para o governo da Lituânia através de matérias e entrevistas que ele fez para o jornal Folha da Manhã,
E ele acabou, então, ganhando aí a comenda da Ordem do Grão-Duque de Dimas, né? E então aí ele ficou conhecido com essa alcunha de comendador. Mas dizem que ele não gostava muito que chamava ele de comendador, não. E aí nós temos aqui à esquerda uma foto do Egas Muniz, que ele também trabalhava em rádio e televisão. Ele pertenceu muito tempo à Record, né? A Rádio TV Record. Ali nós vemos ele em 57 no estúdio da Rádio Record, aquele microfone grandão que parece um ralador de queijo, né? E aqui embaixo, em 1969, no último aniversário do Egas, que aconteceu... não me lembro agora o nome do local, mas ele era muito fã da Ângela Maria. Ele considerava a Ângela Maria a maior cantora do Brasil. E ela esteve presente nesse aniversário, cantou, né? E ele acabou falecendo, então, aí no dia 27 de setembro de 1970, faltou um 9 ali, de tuberculose. Mas vamos para o próximo. Então, eu vou começar falando sobre os dancings, né? Que foi, ele surgiu aqui em São Paulo no final dos anos 20, começo dos anos 30, e começou a disseminar na cidade uma questão que já vinha acontecendo há muito tempo no Rio de Janeiro e pela Europa e Estados Unidos, né? Os taxi dancings. Então, na verdade, era um modelo de negócio onde as pessoas pagavam para dançar. Você tem casos menores de mulheres que pagavam para dançar com homens, mas na maioria das vezes eram os homens que pagavam para dançar com as mulheres. Então você tinha que ter uma boa pista de dança, música ao vivo, né? É aí que eles vão empregar muitos músicos e cantores, que eram os crooners. Tinha a pista de dança, o bar, a pastelaria, os garçons, mesas, cadeiras, porque as dançarinas ficavam sentadas circundando a pista, né? Um gerente que garantia, entre aspas, a boa harmonia da casa, porque sempre tinha muita briga, e seguranças, porque uns diziam que aquilo ali era só, né, para dançar, para os homens poderem se divertir depois do trabalho e tal, mas, na verdade, muita coisa acontecia naquele submundo, né, dos dancing. Ele surgiu em 1913, em São Francisco, nos Estados Unidos, ligado muito à questão da imigração também dos grandes centros urbanos, e ele deu tão certo que pipocaram muitas casas pelos Estados Unidos e depois a moda pegou em outros países, né? No Brasil chegou aqui com o dançarino Duque, que é o que estilizou o machixe na Europa, na França, né? Ele trouxe essa questão da casa das escolas ou academias de dança, depois acabaram virando dancings lá no Rio de Janeiro, nos Sobrados, né? Então, em 1925, fazendo uma crítica às danças modernas, né, de maneira muito pejorativa, um jornalista escreveu na revista O Malho, foi publicado no dia 7 de fevereiro de 1925. Diz assim: inicia-se a decadência da dança. Ele estava também falando sobre Charleston, né? Como se sabe, logo que terminou a Guerra Europeia, desencadeou-se sobre todo mundo uma febre de dança, que ofereceu, desde os primeiros instantes de sua aparição, características verdadeiramente alarmantes. Instalaram-se dancings em toda parte onde se pudesse dispor de uma superfície plana de 2 ou 3 metros quadrados e sobre a qual pudessem deslizar vários pares ao acorde de uma música qualquer, olha só, que vai desde o suntuoso jazz tocado por 50 figuras até ao simples harmônio ou a inofensiva ocarina, que é uma espécie de flautas, né? Aí ele continua dizendo que havia muitas escolas de danças, academias de danças no Rio de Janeiro, e ainda em 1923 registrava-se em Paris 848 casas de danças, né? Dentre a maioria eram os danças. Então, realmente foi uma febre e começou a agitar mesmo as noites de São Paulo, empregando muita gente, né? Como nós dissemos, os músicos, os cantores, enfim. Aí, essa daqui é a capa do meu livro, né? Que tem uma ilustração aí da Camila Gil, que no fundo nós vemos os crooners, né? E os pares dançando. E tem também a questão que cada dança era paga, então tinha o picotador dos cartões. Então, quando o cavalheiro entrava no dancing, ele recebia um cartão e a cada dança o picotador, então, fazia um furo na cartela que no final da dança, ao final
do espetáculo, enfim, ao final da dança, não. Quando terminava as atividades da casa, então, né, eles tinham que passar lá no caixa e pagar o número de danças que eles dançaram. Aí, em 1943, nós temos uma estatística interessante, que é da Divisão de Turismo e Diversões Públicas do Estado de São Paulo, e lá estava dizendo que esses cabarés, dancing e escolas de dança, né, entre aspas, eles empregavam 397 artistas, quer dizer, um número bom, né, e sendo 159 músicos. Lembrando que nessa época era assim, a orquestra era fixa, né, e inclusive também as dançarinas e todos os funcionários tinham que ter carteira assinada. Mas os cantores, geralmente, não tinham, eles cantavam avulso. Então, eles cantavam numa casa, depois iam para outra, depois iam para outra, e ganhavam por show. Então, era um negócio rentável também, né? Ganhavam um cachê. Então, às vezes, eles faziam 5, 6, 7, 8 casas. E em São Paulo, que não faltavam, eram os danças e cabarés. Depois, em 1941, veio para São Paulo o Júlio Simões. Ele era um empresário carioca, e ele teve várias gafieiras no Rio e também em dancings. E ele resolveu estender o negócio dele aqui para a capital paulista. E em 1941, então, ele vai alugar o Salão Verde do edifício Martinelli. Eu não sei se é no primeiro ou segundo andar ali da entrada pela São Bento. E ali ele vai instalar, então, um dancing dito à época como muito elegante, né? Chama-se Salão Verde. E a inauguração foi uma grande festa. Tinha 60 bailarinos, e esse número ficou fixo durante muito tempo. E uma das grandes atrações que esse dancing trouxe para São Paulo foi uma cantora que quase ninguém conhecia na década de 40, Elisete Cardoso. A Elisete Cardoso cantou ali no Salão Verde durante muitas temporadas, assim também como o Calbi Peixoto, né? Então, às vezes, a gente passa por ali pelo prédio Martinelli, passava, né, que agora a gente não está andando mais por aí, e nem sequer imagina, né, que esses dois grandes nomes da música brasileira começaram em shows noturnos ali pelo Salão Verde. E outros endereços famosos também da década de 40, que eu encontrei anúncios e também notícias, foi o Apolo, chamava-se Apolo, Chuada, no Azul, maravilhoso, esse foi famosíssimo, o Lido, o Cassino OK, o Cassino OK era na Avenida Ipiranga, o Tabu também era uma casa de shows internacionais, um dancing também ficava no Paissandu, o Urca, Vila Sofia, ficava em Santo Amaro, o Underbar, Tropical, Avenida Danças também, e as casas ficavam localizadas principalmente ali naquele quadrilátero na região da Cinelândia, né? Avenida Ipiranga, Avenida São João, também na Rua Vitória, na Avenida Rio Branco, na Praça Júlia de Mesquita e Mediações. Aqui à esquerda nós temos vários anúncios desses dancings que eu falei, né? Da Nube Azul, Apolo, Lido, e na década de 40, nos anos 30 e 40, você vai ter, assim, dentre esses ritmos dançantes, né? Você vai ter a conga, a rumba, o machixe, o samba. Agora, também se tocavam alguns números românticos e mais sensuais, né? Era muito comum você ter tangos, né? Tinha um horário lá dos tangos, geralmente era para o final, e os casais disputavam quem é que dançava melhor. Havia até concursos, né, entre os dançarinos, coisas ali arranjadas na hora. E vocês veem aqui à direita uma reportagem do Dancing Brasil, lá do Rio de Janeiro, que ficava na edifício São Borja. Geralmente, quando os repórteres chegavam para fazer uma reportagem em dance, era muito difícil, porque as moças não queriam ser fotografadas, e os homens que iam até lá também não queriam ser fotografados, porque a maioria das vezes eles eram casados, ou tinha algum impedimento para não querer ser fotografado na noite, né? Então, essas fotos aí a gente vê que foi da inauguração da casa. A orquestra era do maestro Chiquinho, que também era maestro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E tem casos também que o Roberto Luna me contou, o cantor Roberto Luna, de algumas dançarinas que falavam em casa que elas precisavam ganhar um cachê a mais dançando, elas ganhavam mais do que um trabalho, né, como secretária, enfim.
E então elas dançavam, eles diziam que estavam estudando em casa, fazendo curso de datilografia, não sei o que. Na verdade, elas estavam dançando e acabavam sustentando a família. E todas elas usavam nome de guerra, nenhuma usava o seu verdadeiro nome, protegia a sua verdadeira identidade. E algumas até se casaram com políticos, com artistas, né? E depois elas acabavam deixando aí à noite. Mas elas sofriam bastante preconceito, as dançarinas. E também tinha algumas que causavam muitos problemas também, né? Aqui, aí, baseado, como a gente não achou muitas fotografias, mas baseado em relatos de artistas que cantaram na noite, eu conversei com uma senhora que foi também dançarina. Então, aqui a Camila Giudice fez aí a cena do bar, né? Eles, os casais bebendo, as mulheres esperando também para dançar. Aqui é aquela cena do início da apresentação, né? Os crooners, os casais dançando, e ao fundo nós vemos as cadeiras, né? Onde as mulheres ficavam sentadas, que estavam circundando a pista. E ali o picotador, né? O homem com cartãozinho, o picotador, então, fazendo o seu serviço. Aqui nós temos uma ilustração baseada numa fotografia dos anos 30 de um dancing nos Estados Unidos, né? As mulheres esperando lá para poder serem tiradas para dançar. E aqui à direita nós temos um anúncio muito curioso, já de 1971, uma época que os dancing estavam em franca decadência, do Chua Danças, na Avenida Ipiranga. Naquela ocasião, o número 1200 era ocupado por um antigo casarão, que embaixo ele servia de restaurante, barbearia durante o dia, e à noite, no primeiro piso, ficava o salão de danças, né? O Chua Danças. E quem cantou lá foi o Raimundo José. Mais pra frente tem um flyer também, e ele conta isso também no livro de forma muito divertida. Até quando nós fizemos o lançamento desse livro, foi com um tour com o Laércio, nós passamos pela Avenida Ipiranga, etc. E hoje lá tem um respiro do metrô, se eu não me engano, no número 1200, né? Aí nós tiramos fotos, conversamos, foi bem legal. E vem um senhor do interior de São Paulo, o Laércio deve lembrar disso. E ele disse que frequentou os dances e lembrava até das mulheres que ficavam à janela, né, ali no Bom Retiro, na zona do Meretriz, e dizia: quanto tempo você tem de janela, né? Quer dizer, quanto tempo ela tem de prostituição. Esse senhor, eu não lembro o nome dele, eu sei que ele veio do interior, que ele ficou sabendo do tour e participou contando histórias, compartilhando conosco, foi muito bacana. E aqui nós temos algumas fotografias que eu recolhi, né, durante esses anos de pesquisa, né? Nós temos acima à esquerda uma foto do palco do Dancing OK, né? O maestro Ciro Pereira, que já é falecido, dizia que era um cabaré, aquilo não era um dancing, era um cabaré. Mas a música era difícil. Primeiro, gente, olha, um piano de cauda num cabaré era muito chique, né? Aí abaixo nós temos o palco do Lilas, que ficava na Praça da Sé. É uma foto de 1952, era um dancing onde se dançava muito tango. E aqui à direita nós temos um flyer já também da Avenida Ipiranga, 1200, né, que acabamos de falar, já de 1970, onde vocês veem que o show principal era de quem? Da Ângela Maria. A Ângela Maria começou a carreira cantando num dancing, né? Ela conta isso na biografia dela, e mesmo quando estava nesse período de decadência já, mas ela se apresentava junto com o Raimundo José, junto com o Roberto Luna, porque era um cachê certo, né, que os artistas ganhavam. E o pessoal, às vezes, tinha gente que ia para dançar, tinha gente que ia lá para ver os artistas, então tinha uma variedade muito grande ali dos frequentadores. E a gente pode ver ali no rodapé do anúncio, né, que exatamente lá embaixo, na parte de baixo do térrea, né, do casarão, era um casarão, ficava a barbearia, a manicure, e também tinha um restaurante, Avenida Ipiranga 1200. Aqui, lá no Rio de Janeiro, nesse edifício São Borja, que fica ali no começo da Avenida Rio Branco, ali no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de um dia estava lá com um amigo, e eu sabia que estava desalugado, porque eram os dois salões subterrâneos, eles são iguais em construção, em tamanho de construção, são espelhados, né? E nos dois funcionaram o Brasil Danças e o Dancing Avenida.
E o Roberto Luna havia me dito que ele tinha cantado nos dois. E aí, conversando com o porteiro, ele disse que estava desalugado o espaço e que ele estava lá, ele estava trabalhando ali há mais de 50 anos e que as casas noturnas que utilizaram, né, ali aquele subsolo, mantiveram o mesmo layout de quando era o Dancing Avenida, que ele fechou nos anos 70, né, no começo dos anos 70. Então, a gente conversou com ele, ele permitiu que nós descêssemos lá e fotografássemos o espaço. Então, essas são algumas das fotografias. Então, ali, aqui à direita, acima, a gente vê o palco, né? Ele tem uma coluna no meio, sempre teve. Os músicos ficavam nos lados, não sei se dá para ver aqui com o mouse, eu vou passar. Os músicos ficavam aqui e os cantores entravam por trás e se apresentavam aqui. Essa aqui é a pista de dança. E aqui, onde eu tô com o mouse, ficava o bar. E o bar, é claro, ele foi todo reformado, mas esse balcão era assim, desse jeito. E essa é a escadaria que da entrada pela rua, né, pela Avenida Rio Branco, aí descendo aqui tinha uma chapelaria. Tudo estava muito parecido, até ele mostrou uma fotografia, várias fotografias, né, na época, e eu falei assim, vou falar de São Paulo, mas vou colocar esse espaço que conservou, então, para mostrar para o pessoal aí como era um taxi dance. Esse lugar não era muito grande, eu acho que ele devia ter, assim, no máximo uns 50 metros quadrados, acho que mais, não, 50 não, 70 metros quadrados, mas do que isso ele não tinha, não. Tinha espaço para os banheiros, tinha a cozinha atrás também, muito interessante. Hoje eu não sei como está, porque essas fotos foram tiradas em outubro de 17. E aqui nós temos alguns dos cantores, né, que é a parte assim, digamos, mais romântica, e pela qual também era meu foco de estudo, que era a música popular dentro da noite paulistana, né? Então, aqui nós temos fotos dos cantores, que alguns podem conhecer, outros ouvirem dizer, falar, outros nem conhecer, os cantores do passado. Roberto Luna, Agostinho dos Santos, Alaide Costa, Jamelão, Angela Maria, o Calbi Peixoto novinho, Elisete Cardoso, a Dona Iná, que está aí até hoje, né, cantando aí, foram todos nomes que passaram pelos dancings, pelo menos no começo da sua carreira, né? Como eu disse, Elisete, o Agostinho dos Santos, antes de cantar no rádio, também cantou em dancing. A Laide Costa, né, cantora da Bossa Nova, começou em dancing lá no Rio de Janeiro também. O Jamelão, então, nem se fala, ele foi o rei dos dancings. Nesse que eu acabei de falar, no Dancing Avenida, ele cantou durante muitos anos lá, ele era muito querido. E no repertório dele, ele tinha as famosas músicas de dor de cotovelo, né? Músicas do Lupicínio Rodrigues. Nossa, fazia o maior sucesso. Assim como o Roberto Luna também foi nessa escola romântica do Jamelão. Aqui nós temos mais alguns nomes também de artistas que se apresentaram, principalmente em São Paulo, né? Em boates, em dancing, como Noite Ilustrada. O Vitor Rafael, que é um nome muito esquecido hoje em dia, ele começou também em dances, depois ele foi para as boates e gravou 1 ou 2 discos na Chantecler, tem uma voz muito linda, já falecido, segundo Roberto Luna. Dorinha Freitas, que morreu faz uns 2 anos, ela morava em Lorena, mas fez carreira nos dances no Rio de Janeiro e São Paulo, novamente Roberto Luna. E aqui à direita, abaixo, uma foto de um disco do Francisco Egídio, que foi um grande nome das noites de São Paulo, do rádio, da televisão paulista também, junto com o Lupicínio Rodrigues, né, nomes aí que deixaram saudade. Aí aqui eu vou passar para as boates, então, se alguém tiver uma pergunta, deixa eu voltar aqui agora Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esse período, pode fazer que eu respondo agora, porque depois eu vou passar para a parte das boates. Se o Laércio quiser fazer alguma colocação também. Alguém tem uma pergunta? Laércio está desligado. Tá. A única colocação em cima do que a Thaís falou, o pessoal talvez não deve conhecer essa música. Eu acredito que o Júlio, algum que gosta da música mais do passado, é uma música do Chocolate, que fala da bailarina. E aí ele fala assim, que ela não dança não vive para dançar, ela dança para viver.
que era o caso dessa dançarina. Não era a dançarina do municipal, eram essas dançarinas, como a Thaís falou, que iam lá para aumentar o sustento, o teu sustento. Então, elas não dançavam porque eram alegres, tal, era um meio de vida, então era dança para viver. É isso daí. É uma música que muito bonita, não é muito conhecida, é um sucesso da Angela Maria, e que é muito interessante a vida da bailarina. É verdade. O Laércio, falando nisso também, a Elisete Cardoso, no começo da carreira dela, ela começou como dançarina, né? Depois é que ela se tornou crooner do dancing, né? Eu achei aqui a letra da música, diz assim: quem descerrar a cortina da vida da bailarina há de ver cheio de horror, que no fundo do seu peito existe um sonho desfeito ou a desgraça de um amor. Os que compram o desejo, pagando amor a varejo, vão falando sem saber que ela é forçada a enganar, não vivendo para dançar, mas dançando para viver. Obrigada pelo ofício, ao bailar dentro do vício, como um lírio em lamaçal. É uma sereia vadia, prepara em noite de orgia o seu dream passional. Fingindo o seu drama passional, desculpa. Fingindo sempre que gosta de ficar a noite exposta, sem escolher o seu par, vive uma vida de louca, com um sorriso na boca. É a vida da bailarina, né, das dançarinas. Nossa, mas você tem, assim, nos jornais da época, né, principalmente na década de 40, muitas notícias na parte policial das agressões que essas dançarinas sofriam por parte de pessoas que diziam que tomava conta da noite, eram os famosos malandros, né? Tomavam conta daqui, tomavam conta das moças, e elas tinham que pagar todo mês alguma coisa para eles, senão elas acabavam apanhando fisicamente, né? E, nossa, era um drama muito grande, mas, enfim, foi uma época que se passou, né? Então, vamos voltar lá para a tela. O Colodo colocou que o Agostinho dos Santos morreu em um acidente da Varig em Paris em 72, mas na verdade foi em 73, mas ele trouxe essa informação do falecimento dele. Isso, ele faleceu precocemente, o Agostinho dos Santos. Bom, agora nós vamos passar para a parte das boates, depois eu vou mostrar o livro. É um livro que que fez muito sucesso até final de 2019, eu tive a chance de entregar um exemplar para o Inácio Loyola de Brandão, que ele deu um depoimento do livro. Saiu uma crônica dele no jornal O Estado de São Paulo, foi muito bacana. E esse livro eu ainda tenho aqui, é um livro que me deu assim, muita felicidade. Então, aqui nessa fotografia, nós estamos vendo uma fotografia de 1957, que foi tirada na Boate Lorde, que ficava no Hotel San Rafael, que na época chamava Hotel Lorde, ali na esquina da São João, com o Largo do Arouche. E nós vemos um outro nome que também foi muito assíduo nos dancings, o Nelson Gonçalves, né? O grande cantor Nelson Gonçalves. Ele está aqui ao lado da Cinderela, que foi uma cantora da Rádio TV Record, e também cantou nas noites. Ela era muito famosa naquela época. Hoje ela mora em Itajubá, está, né, retirada da cidade há muitos anos. E esse senhor aqui, que eu encontrei muitas vezes o nome dele nos jornais, mas não sei do paradeiro. Ele era conhecido como Chevalier do Pandeiro. Ele tinha um pandeiro que tinha umas luzinhas, e conforme ele tocava, quando ele tocava, as luzinhas ficavam piscando, sabe? Parecendo um pisca-pisca de Natal. Ele chegou, inclusive, a fazer shows no Uruguai, na Argentina, junto com grupos que iam para lá, né? Ou o pessoal do teatro de revista. Aqui nós temos essa foto pertence ao acervo da Norma Vian, que é essa daqui. E quando eu vi essa fotografia, eu falei, nossa, essa tem que ser a capa do meu livro, porque bem aqui no centro, a gente encontra o Egas Muniz, aquele jornalista que eu contei a vida dele há pouco, né, no começo da apresentação, e a coluna que ele escrevia para o jornal Correio Paulistano nos anos 50 chamava Giro Noturno. Foi daí que eu me inspirei para colocar o nome do livro também, né? O livro se chama Giro Noturno, Fragmento das Noites Paulistanas. Aí nós temos aqui outro grande nome das noites de São Paulo, Maurici Moura. O garçom, eu não sei, a Norma Viana não lembra onde essa foto foi tirada. Aqui nós temos o Newton Mendonça, ele era jornalista.
cronista da noite também, a Norma Vian, o Orlando Ribeiro, cantor, a Dircinha Costa também era uma cantora, depois ela foi para o Rio de Janeiro, não confundir com Dircinha Batista Oegas. Aqui, com o rosto um pouco escondido, está a Martha de Windsor, o Max Gold, que era o famoso mexeriqueiro da revista do rádio, né? Era a Candinha dos mexericos da Candinha da revista do rádio, eles usavam sempre esse óculos. Essa mulher aqui, ninguém sabe me dizer quem é o nome dela, e a Elza Laranjeira, né, que foi uma cantora também, que militou aí nas noites de São Paulo, tinha uma voz doce, uma afinação assim maravilhosa, e a Elza Laranjeira também deixou muita saudade, gravou muitos discos na RGE. Então, essa é uma clássica foto de uma boa noitada, né, como vocês podem ver aí, bastante bebidas pela mesa. E o baldinho, né, o baldinho de gelo. Aqui nós temos uma fotografia do coração da Vila Buarque, onde teve talvez o maior número de boates nesses anos 50 e 60, também depois na época de decadência nos anos 70, né, já com uma outra configuração, que é a Rua Major Sertório. É uma rua lendária que tem muita história ligada à música popular brasileira, e quando eu lancei esse livro, Giro Noturno, em 2017, o Laércio tinha proposto para nós lançarmos ele na rua, né? Aproveitar o espaço da rua para contar história. Então, nós lançamos ele num tour que o Laércio deu o nome de Vila Buarque. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não é Vila Buarque, é Vila Buarque. Obviamente, não existia o Minhocão ainda, né? E aqui ainda tinha uns casarões, não eram só prédios. E foi uma época, assim, de muito glamour, né? Grandes nomes da música popular brasileira, músicos, artistas, enfim, muita gente circulou aí pela Major Sertório. E essa foto foi tomada ali na esquina da Doutor Vila Nova, né? Sentido aí Avenida Ipiranga. Aí eu coloquei aí só para matar saudades. E aqui uma fotografia também para relembrando os tempos da caminhada presencial, quando nós fizemos esse tour com o Laércio, né? E a Norma está aqui. A Norminha está aqui. Essa senhora, nós a conhecemos, nós estávamos fazendo passeio, ela apareceu contando que ela trabalhou para a Cacilda Becker, que ela lembrava do Teatro Leopoldo Frost, que existiu ali na Praça Rotary, né, a praça onde está a Biblioteca Monteiro Lobato. Nossa, foi muito legal, apareceram vários pulos, assim, durante o passeio, foi muito bacana. Mas não, acho que é Dora o nome dessa senhora, não é, Laércio? É isso mesmo. É Dora, não é? Dora. Aí depois ela falou que ia falar com a gente, mas desapareceu também, mas foi muito legal a contribuição dela para o nosso passeio. Aí aqui eu vou falar um pouquinho mais dos cantores e dos cantores e das boates que eu fiz a pesquisa através da coluna Giro Noturno do Edgar Muniz e focalizei no livro. Agora, isso não quer dizer que não existiam mais, né? É impossível a gente listar todas. Eu bem tentei, mas é impossível saber quando abria, fechava, porque às vezes era um negócio que o negócio não dava certo, aí fechava uma boate, no mesmo espaço já abria outra, né? Então, a Dora Lopes, ela foi uma cantora e uma compositora que ela cantou muito nas noites de São Paulo, do Rio de Janeiro, e nos anos 60, por volta de 64, 65, ela abriu uma boate chamada Dindi, né, baseada na música Dindi, na Rua Augusta. É tida como a primeira boate lésbica de São Paulo. Eu não posso afirmar se foi a primeira ou não, porque a Dora ela era homossexual e ela já tinha lançado uma boate no Rio de Janeiro chamado Caixotinho, se eu não me engano, no Beco das Garrafas, nos anos 50, depois ela abriu essa boate na Rua Augusta. Mas em termos de música, também ela foi muito badalada, porque a Dora ela era assim muito meticulosa nas contratações dos músicos, dos cantores que iam se apresentar. Ela própria se apresentava tocando violão, ela tocava pandeiro também. Ela é uma das autoras daquela música Pó de Mico, né? Vem cá, seu guarda, joga pra fora esse moço que tá no salão brincando com o pó de mico do bolso. Ela tem muito sucesso. Então, dentre as boates, eu não focalizei a boate da Dora Lopes na ocasião, porque eu limitei meu livro até 1963. Mas, dentre as boates que eu exploro no livro, um pouquinho da história, tem a África, a Baiuca, o Capitães Bar, Champanhota, Cabe, Chicote, o Clubinho dos Artistas, né, que na verdade não era uma boate, era uma reunião de artistas que acontecia no subsolo
de um prédio ali da Vila Buarque, que é dos arquitetos, eu sempre esqueço o nome do lugar, mas que está lá até hoje. Tinha o Jogral, o Lorde, a Boate Meninão, que era do Hotel Esplanada, que era ali atrás do Municipal, a Michel, o Oasis, Toalha de Mesa, o João Sebastião Bar, que nós falei com o Laércio lembrou há pouco, né, sobre as placas de memória paulistana, que não fala que lá, né, cantou, por exemplo, a Claudete Soares, que está aqui na fotografia, o Ela, Clave e Canela, dentre outras. Aqui nós temos algumas fotografias do interior, embora sejam fotografias assim muito pequenininhas, do interior daquela que foi talvez a mais famosa boate, a boate mais famosa de São Paulo, que foi a Oasis. Ficava no subsolo do edifício Estera, ali na Praça da República. Também, junto com uma dessas caminhadas com o Laércio, nós tivemos a permissão de entrar, né, no hall do prédio do edifício Estera, e tinha lá uma portinha que dava, aliás, uma escada que dava acesso à boate. E aqui são fotos da cantora Luciene Franco, lá do Rio de Janeiro. E essas fotos foram aqui na entrada do prédio, né? Essa foto aqui foi tirada dentro da boate, quer dizer, a Norma Via me contou que tinha mesmo um porta-retratos, né? Onde eles trocavam as fotos, ficava sempre a foto maior de quem estava em cartaz. E aqui era um pedacinho do bar do Oasis, né? Da Oasis, as pessoas sentavam aqui, tomavam alguma coisa, conversavam. Aqui embaixo nós temos a Hebe Camargo, né, ainda morena. Essa foto, acho que era de 52 a 53, se não me engano. Foi na época que a Hebe cantava na Boate Lorde. Foi ela que inaugurou, era de um empresário chamado Dom Titilo. Ele era italiano, teve restaurantes aí em São Paulo também. Aqui é uma foto de 1957, quando a Edith Piaf veio fazer uma temporada na Lorde, né? E a cantora Marlene veio do Rio de Janeiro, junto com o marido dela, que é do Luiz Delfino, na época, né? Eles eram artistas de muito sucesso no teatro, no rádio, no cinema. E foi daí que nasceu o convite para Marlene ir para Paris depois, né? A se apresentar lá em shows. Aqui nós temos a cantora Ellen de Lima, que também está entre nós. Ela mora no Rio de Janeiro e ela fez diversas temporadas na Boate Oasis, principalmente na década de 70. E aqui um outro nome também muito conhecido, principalmente da Baiuca, né, ali na Praça Roosevelt, que é o Johnny Alf. Aqui nós temos uma fotografia interessante, ela é de 1955, e foi tirada na frente do Captain's Bar. O Captain's Bar era uma espécie de uma boate que existia no Hotel Comodoro, que ele ficava ali na Avenida de Caxias, o prédio ainda está lá, mas hoje tem outra ocupação, né? Ali perto da Praça Princesa Isabel. E no mezanino ficava, então, esse Captain's Bar. Muitos nomes de sucesso também passaram por ali. O dono do hotel, ele chamava-se Paulo Menberg, né? Dono do hotel, e ele gostava muito de turismo, de carnaval, de música. E dizem que ele fez a boate mesmo para ele se divertir mais, né? Mas é claro que era um negócio. E ele costumava trazer muita gente do Rio de Janeiro. Então, em 1955, para o carnaval, para a temporada, nem sei como todo mundo coube lá dentro, ele trouxe a escola de samba do Heitor dos Prazeres, né, que também era pintor, compositor famoso da velha guarda, e a Linda Batista, que foi uma cantora também famosa, nascida em São Paulo, mas criada no Rio de Janeiro. Aí a gente tem essa fotografia que foi tirada aí na calçada ali da Rio Branco, né, onde a gente vê aqui o símbolo do Captain's Bar, que era uma âncora, né, não dá para ler direito aqui, mas é Captain's Bar. Nessa outra fotografia aqui, ela foi tirada no palco da boate Arpege, que ficava na Avenida São Luís, eu não me lembro o número. Aqui à esquerda nós vemos novamente o pianista Ciro Pereira, né, com seu piano de cauda. Também o acordeonista, violonista, os crooners, que ele também não soube me dizer, ele não lembrava o nome, mas era dessa boate Arpege. A boate Arpege, depois que ela fechou, o Silvio Caldas, o grande cantor Silvio Caldas, abriu ali durante algum tempo a boate Chicote. Aí aqui nós temos mais alguns nomes também de destaque na noite de São Paulo. Esse daqui, essas fotos são da boate do Hotel Excelsior, aquele hotel que tem na Avenida Ipiranga. Aqui nós temos o Betinho. Uma curiosidade, desculpa,
é que o Betinho, ele é filho do Josué de Barros, o descobridor da Carmen Miranda. O Betinho teve um conjunto na década de 50, ele gravou até aquela música Neurastênico, né? Uma música que fez muito sucesso à época. E ele tocou durante bastante tempo ali na boate do Hotel Excelsior. Então a Norma Vian me contou que na época que ela cantou lá, como crooner, né, o Betinho estava lá e, aliás, só terminando de comentar aqui a fotografia, que tem a Andiara Peixoto, o Calbi Peixoto e o outro irmão, né, eles tocavam também lá nas noites da Excelsior. Então a Norma Vian falou que por volta de 52, 53, que ela fez temporadas lá, ela falou que sabia que o Betinho era filho do Josué de Barros e tal, porque todo mundo comentava, e teve uma noite que o Josué de Barros apareceu lá, já bem idoso, né? E disse que quando ele chegou, nossa, ele foi muito reverenciado, aí ele foi convidado a tocar também junto com o filho, e claro, contar causas do tempo da Carmen Miranda, né? Lá do final dos anos 20, começo dos anos 30, e aí ele contou que ele foi descobridor e disse assim que o show parou. O show da noite foi o Josué de Barros. Ela guardava com muito carinho esse momento. Ela tem até no acervo dela até hoje uma dedicatória que ele fez assim num guardanapo, né? Num guardanapo lá da mesa. Muito interessante. Aí aqui à esquerda nós temos uma outra foto também de 1952, tirada lá do alto do Hotel Excelsior, onde nós vemos aqui a Estherzinha de Souza, que mais tarde se casou com o maestro Ciro Pereira, né? Maestro dos festivais também. Aqui nós temos o Raul de Barros, também um maestro muito famoso e compositor. E temos aí, então, esses dois ambientes da boate do Hotel Excelsior. A Estherzinha de Souza também foi uma pessoa que foi uma informante maravilhosa. Durante muito tempo ela me forneceu informações sobre a Rádio Record, que sempre também foi meu objeto de estudo, sobre as noites de São Paulo, naquele começo dos anos 50, e ela até contou, assim, que quando ela foi convidada, ela era da Rádio Cultura, né, que ficava na Avenida São João, e disse que um músico que tocava na orquestra da rádio, um dia chegou para ela e falou, Estherzinha, você não queria cantar em boate? Ela falou, o quê? Eu cantar em boate? Ah, não sei, né, cantar na noite não é coisa de moça direita, que se falava antigamente, não é coisa de família. Aí ele explicou direitinho, falou com o pai dela, então o pai acompanhava durante esses 2 anos que ela esteve na boate do Hotel Excelsior, de 52 a 54, e ela conta muitas histórias interessantes. Ela disse assim que o Léo Albano, que era um artista, ele é pai do Décio Pitinini, né? Foi pai do Décio Pitinini, esse trabalhou com o Silvio Santos, né? Ele é no Show de Calouros e tal, enfim, fofoqueiro também, né? Ele disse que o Léo Albano, ele era muito rigoroso, e quando ele viu esse Estherzinha, ele falou, não, menina, você precisa tomar um banho de loja. Aí ela falou, um banho de loja, mas eu não tenho dinheiro e tal. Aí ele disse que ele adiantou o primeiro ordenado, e era tanto dinheiro, cantava-se muito na noite, ganhava-se muito bem. E ela foi numa loja lá da Avenida Ipiranga, que era uma loja onde os artistas frequentavam o Hotel Excelsior, compravam suas roupas, e ela até teve desconto lá, então ela falou que ela tomou um banho de loja, pintou o cabelo, e ela aprendeu a ser gente, né? Ela falou assim que ela começou a cantar lá e foi muito legal. Foi um período muito bom da carreira dela. Nessa outra fotografia aqui, nós vemos, ela foi tirada na boate Golden Gate do Henrique Simonetti, que foi um maestro, também gravou muitos discos pela RGE, foi da Record, da TV Record, da Rádio Record. Aqui nós vemos o Egas Muniz, o jornalista, né, que eu falei. O Henrique Simonetti, Aracide Almeida. Aracide Almeida também foi um outro nome, assim, uma constante nas noites de São Paulo. Ela foi muito amiga também do Paulo Bonfim, né, do poeta Paulo Bonfim. Inclusive, ela morou uns anos em São Paulo, na época ela arrumou uma arara, e ela foi despejada, acho que do hotel onde ela morava, foi morar na casa do Paulo Bonfim com a tal da arara. Aí disse que ela ficou lá 3 meses, mas a arara destruiu todos os móveis. Aí a esposa do Paulo Bonfim disse, olha, tem que mandar a Aracide Almeida embora. E ele ficou muito sem graça, né? Ele gostava muito da Aracide Almeida. Aí teve um dia que a mulher dele falou, ou fala você ou falo eu. E aí disse que ela falou assim, olha, você pode ficar quanto tempo você quiser, mas você tem que se livrar dessa arara. Aí disse que ela virou para o Paulo Bonfim e falou assim, em solidariedade à arara, eu vou embora também, né? E foi numa época que ela cantava uma boate Oasis, ela era terrível. Aqui nós temos o Denis Brean, compositor e também jornalista,
e esse aqui não sei o nome, e esse outro aqui é o Arnaldo Câmara Leitão, que era responsável pelas reportagens da revista Radiolândia. Aqui nós temos uma fotografia que foi tirada na casa da Maísa, quando ela era ainda Maísa Matarazzo, né, no começo da carreira dela, quando ela lançou o disco Convite para Ouvir Maísa, e ela fez umas temporadas lá na Boate Cave, que ficava na Praça da República, e também na Oasis. Foi nessa época que a Maísa estourou, assim, o sucesso para ela veio muito fácil, e depois ela acabou se separando do André Matarazzo. Mas antes de se separar, né, naquele primeiro ano de sucesso, que ela tinha um programa na TV Record, etc., ela recebia os artistas na casa dela, e essa foto foi tirada, acho que foi em mais de 1957. Aí nós vemos aqui a Elza Laranjeira, né, de quem eu já falei, cantora. Aqui o Randall Juliano, nome ligado ao Record, né, ele foi galã, foi apresentador de TV. A Maísa e, novamente, o Agostinho dos Santos. O Agostinho dos Santos era muito amigo da Maísa, eles estavam sempre juntos, assim, em programas, em shows, etc., né? E teve também uma época que houve um escândalo muito grande também, que o Agostinho dos Santos teve um romance com a Elza Laranjeira, mas enfim, coisas da noite. Aqui nós temos uma fotografia tirada no interior da boate Captain's Bar, né? Um pequeno conjunto lá, o pequeno trio que acompanhava os artistas, e aqui nós temos a Helena de Lima. A Helena de Lima, ela foi uma cantora muito famosa das noites do Rio de Janeiro, mas ela vinha sempre a São Paulo aí na década de 50 para fazer shows. Ela também chegou a cantar na Boate Oasis, quando a Boate Oasis foi aberta em 1947, 48, aí quando ela ainda era desconhecida, né? Ela trabalhou muito tempo com o Djalma Ferreira, né? O maestro de uma orquestra. E quando ela vinha a São Paulo, nossa, consegui ir na boate, no Capitães Bar no Oasis, para ver a Helena de Lima, e assim, os ingressos eram disputados, né? Porque eram vendidas as entradas e tudo mais. E ela recebia muitas cordélias de flores, como a gente pode ver aqui. A Helena ainda está viva, mora no Rio de Janeiro, no Retiro dos Artistas. Aqui nós temos também, né, a nossa grande cantora paulistana, Isaurinha Garcia, também, que fazia um tour pelas noites de São Paulo, muitas vezes acompanhada pelo Walter Vanderlei, que depois se tornou seu marido, e a Carminha Mascarenhas. A Carminha Mascarenhas, eu quero abrir um parênteses para contar uma história muito interessante, que está também no livro, né? A Carminha disse que quando ela vinha a São Paulo para fazer show, sempre contratada pela Record, ela aproveitava, claro, e ia cantar na Boate Oasis, principalmente na Oasis. Então ela contava que era muito comum, assim, ela sair de um show, aí ela ia pro Michel, ou ia para a Cave, ia para outra casa, e os cantores davam canjas. Então, por exemplo, tinha um lá, o Roberto Blanc estava cantando, chegou a Carminha, ele chamava a Carminha ia lá, cantava. A Dolores Duran estava lá, a Maísa estava lá, então eles faziam, assim, davam canjas. Isso devia ser muito interessante. E ela conta que ela era muito amiga do Nelson Gonçalves. Então, o Nelson Gonçalves, quando ele também estava em São Paulo, ele dizia assim: Carminha, eu vou cantar num puteiro que tem lá na Rua Aurora, você quer vir comigo? E ela dizia: eu vou com o maior prazer. Então, quando ela chegava, ela era muito bem recebida, principalmente pelas meninas da casa, né? E ela cantava junto com o Nelson Gonçalves, e muitas vezes ela ganhava muito pouco. Ou ela não ganhava nada, mas ela falou assim que ela se sentia muito satisfeita, que quando ela estava para ir embora junto com o Nelson Gonçalves, então aquelas moças diziam para ela: olha, muito obrigada, Deus lhe pague, porque eu te conheço pela televisão e pelo rádio, mas eu nunca poderia entrar numa boate porque eu tenho a minha vida marcada, né? Sou uma mulher da vida, como se dizia antigamente, e agradeciam a ela. Então ela dizia que muitas vezes valia muito mais o carinho que ela recebia das meninas desses cabarés, dessas casas da luz vermelha, como se dizia antigamente, né, do que do society da época. Ela deu, e dentre outras coisas mais que ela conta no livro, né, dessa parte boa da música e dessa parte humana também, né, da Carminha, do Nelson e de outros artistas do Agostinho dos Santos também circulava por esses locais. Enfim, vamos seguir. Aqui nós temos uma fotografia que não está muito boa, mas eu quis colocar aqui porque ela aparece a porta do Bar Michel. O Michel, ele ficava ali quase na esquina com a Praça da República,
e ele era conhecido também como um reduto de grandes artistas que passaram por ali. O dono era um francês, se eu não me engano, ou americano, não me lembro, que ele teve várias boates. Quando o negócio dava certo, ele mudava, enfim, mas o Michel ficou lá um bom tempo. E o Dorival Caymmi, quando morou em São Paulo, por volta de 57, 58, 59, ele era presença fixa na boate Michel. Eu quis pegar essa fotografia para mostrar ali o Caymmi, né, já um pouco grisalho, na frente do Michel. E outro nome, assim, muito querido do público, até hoje, né, as músicas da Dolores Duran são muito conhecidas. Ela fez várias temporadas no Michel. E em 59, ela morreu no final de 1959, e a última temporada que ela fez em São Paulo foi nessa boate, e foi tirada essa fotografia, e dizem que foi gravado ao vivo ali, essas 4 músicas: A Banca do Distrito, My Funny Valentine, A Noite do Meu Bem e Fim de Casa. Mas acho que é música gravada em estúdio mesmo, né? Mas para vender, que é Dolores Duran canta no Michel. E aqui ela tá usando uma peruca, ela tava mais gordinha nessa época também, porque ela já tava com problemas cardíacos. E logo depois do lançamento desse LP, então, a Dolores morreu. Então, ali durante muito tempo, as pessoas iam cantar no Michel, sempre recordando a Dolores, né? Então, diz que quando alguém cantava, fazia alguma homenagem a Dolores, então, costumava pegar uma rosa e jogar, assim, em direção ao público, né? As mesas, simbolizando a rosa do meu bem, a rosa da ternura da Dolores Duran. Aqui nós temos uma outra fotografia que foi tirada no Djalma, que foi aberto em 1962. O Djalma pertencia ao Djalma Ferreira, que também já tinha tido boate, tinha uma boate no Rio de Janeiro, também tinha tido uma orquestra. Djalma e os Milionários do Ritmo gravaram vários discos, inclusive a Helena de Lima foi crooner também, junto com o Miltinho. Miltinho é outro nome também que vinha para as noites de São Paulo. E aqui na inauguração, nós temos alguns cantores aí que estavam começando. Jair Rodrigues, a Denise Duran, irmã da Dolores Duran, que está aí até hoje. Essa foto, inclusive, do acervo dela. Ela começou a cantar depois da morte da irmã. E aqui o Dave Gordon, né, que faleceu também faz pouco tempo, que era marido da Denise, foi marido da Denise. Essa foto foi tirada naqueles primeiros dias de inauguração da boate de Jalmas, né? Ficava ali na Praça Roosevelt, um pouco para cima da Baiuca. Hoje a Baiuca é ocupada por um mercado, se eu não me engano, mercadinho ali, enfim. E 2 anos antes, nesse mesmo local, o Dick Farney, né, o grande cantor Dick Farney, tinha aberto uma boate que chamava Farney, mas durou 1 ano, não deu muito certo. E aí ele largou tudo e o Djalma Ferreira aproveitou o espaço e montou essa boate que durou mais ou menos uns 2 anos. Aqui nós temos mais 2 figuras de peso das noites de São Paulo, que é a Inês Barroso, que cantava muito na boate Oasis, né? E o Silvio Caldas, que eu comentei há pouco que ele teve uma boate, a boate chamava-se Chicote, funcionou ali na Avenida São Luís, mas ele disse que ele ficou só 1 ano e meio com a boate, porque ele disse que dava muito trabalho, 55, 56. E ele gostava era mesmo de pescar no interior de São Paulo, que ele tinha um sítio, e aquele negócio de ser empresário, ficar em cima, tem que fazer compra e pagar empregado e cuidar da casa, que não era com ele. Aí ele acabou passando a boate do Chicote para frente, mas ele também foi dono de boate e luxo, por causa do grande cantor, né? E marcou também presença nas nossas boates. Aqui nós temos uma fotografia que não foi tirada em nenhuma boate de São Paulo, que eu peguei para ilustrar do Pixinguinha e seu conjunto da Guarda Velha. O Pixinguinha, ele foi homenageado 2 vezes grandemente aqui em São Paulo pela TV Record, pelo público, né? Em 1954, quando ele veio para o Festival da Velha Guarda, o primeiro Festival da Velha Guarda, que foi organizado e idealizado pelo Almirante, grande nome do rádio também. E a Record, então, abraçou a ideia e trouxe o Pixinguinha e o conjunto para cá. Foi um sucesso. E esse sucesso foi repetido em 1955, quando eles vieram para o 2º Festival da Velha Guarda. E tanto no primeiro como no segundo, eles passaram pela Oasis também, durante 4 noites, e também pelo clubinho dos artistas, que eu falei que ficava naquele prédio não sei se é sindicato dos arquitetos, alguma coisa assim, que fica lá na Vila Buarque. No subsolo havia um local, né, um ambiente que eles chamavam de boate, mas o melhor picadinho de São Paulo era o que tinha lá. Era dos arquitetos, dos jornalistas, enfim.
ali muita gente boa passou, inclusive até teve uma vez em 56, 57, que a Amália Rodrigues, a cantora de fado, veio para São Paulo, foi se apresentar na Boate Lorde, e conta o Egas Muniz, 55, aliás, conta o Egas Muniz numa das suas crônicas, que então ela terminou o show na Lorde, aí estava a Aracide Almeida, o Paulo Bonfim também estava lá no meio nesse dia, o próprio Egas Muniz, entre mais alguns artistas. Então diz que a Amália Rodrigues, ela foi convidada a ir ao clubinho, então diz que eles vamos andando, né, porque naquela época se podia andar, tinha um pouco mais de segurança, ela saiu com suas joias, etc. E saíram caminhando ali, atravessaram o Largo do Aloroço, subiram a rua Bento Freitas, se eu não me engano, né? E diz que quando a Amália chegou lá, nossa, todo mundo ficou assim, muito empolvoroso. A Inêsita Barroso também estava nesse grupo, né? E diz que ela veio cantando ali pela rua, ali no Largo do Arocho, alguns fados. E a Aracide Almeida gostava muito da Amália Rodrigues, gostava de fados também, que tentou fazer um dueto, mas não deu certo, né? E eles vieram cantando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde que eu estava vendo a Amália Rodrigues, a Aracide Almeida e Inêsita Barroso cantando na praça ali no Largo do Arocho, né? Chegando lá no clubinho e dando um show particular, uma canja, como se dizia, né? A gente fala assim, que devia ter uma mosquinha para estar lá ouvindo tudo. E aqui acaba, então, a história das boates que eu contei um pouquinho na caminhada noturna. Eu não sei se o pessoal tem perguntas para fazer. Eu queria que o Laércio falasse um pouco sobre a Lalicorne, que ficava lá na rua Major Sertório também, que é um capítulo à parte da história das noites paulistanas. Bom, então o Lalicorne já é uma fase posterior a essas grandes casas de show. Vai ser por volta aí de 1966, por aí. Então era uma boate de luxo, porque hoje a gente ouve falar do Café Fotô e outras assim, um dos pioneiros, ou pelo menos na época, era o Café Fotô. Era o Lalicorne, desculpe. E o Juca Chaves dele fala que ali tem que ser tombado pelo patrimônio, porque muitas coisas, de um certo período da nossa república, aconteceram lá, né? Muitos políticos eram seduzidos. Hoje o pessoal quer dinheiro mesmo, mas na época era seduzido por mulheres, né? O cara, não, manda... Eu conheci um dono, o presidente de um sindicato patronal lá do interior de São Paulo, acho que de Ribeirão Preto. Ele falou que ele tinha um apartamento só para isso. Então, esse apartamento, quando alguma coisa estava meio difícil, ele chegava para o fulano lá do governo e falava assim: o senhor gosta do quê? Morena, loira, 2 mulheres, 3, o que o senhor quer? Ele já tem um apartamento, que hora o senhor pode ir? Aqui está a chave, rua tal, número tanto, quando o senhor chegar lá, as mulheres estão lá. Então, a coisa rolava assim, né? E então, o Lalicorne era as prostitutas de altíssimo luxo. E aí, numa crônica que eu escrevi para o livro da Thaís, eu falei que eu tinha um sonho, sempre gostei muito desse assunto da noite, né? Mas, por incrível que pareça, eu nem pensava aí, né? Eu queria ver essas boates, que eram shows. Vi aqueles filmes americanos, aqueles sujeitos tocando piano com o copo do whisky do lado, né? Que nem as Time Go By, assim. Mas, por incrível que pareça, era proibido entrar menores de 18 anos. Você vê o Peri Ribeiro, todos esses artistas que a Thaís falou. E eu não pude ir. Quando eu completei 18 anos, essa fase áurea aí já tinha acabado. Estava só a outra fase decadente. Mas nessa fase já estava funcionando o Lalicorne. Aí escrevi, parei na caminhada. Aí o outro eu não podia ir, né? Porque não tinha 18 anos. Aí o Lalicorne, eu já tinha 18 anos, mas eu não podia ir porque eu era impotente. Impotente financeiramente, porque ali o negócio era muito caixa alta. Então ali não dava para ir. Então o Lalicorne, passei na porta, concorri uma vez, que um colega da faculdade fez uma rifa, onde o primeiro prêmio era uma transa com uma fulana do Lalicorne, mas eu não ganhei a rifa também. Aí o que eu contei, o que eu conheci, o Júlio também falou, era o Bar Sem Nome. O Bar Sem Nome era uma garagem, ele não tinha nome, o pessoal começou a chamar de Bar Sem Nome. Bem depois, abriu, mais perto do Sesc, esse era o lado oposto ao Sesc, abriu um escrito Bar Sem Nome. Esse era uma garagem de azulejos brancos, eles só serviam
batidas. Tinha batida que você pudesse imaginar. Batida de agrião, batida de beterraba. Eles faziam aquelas batidas e colocavam em garrafas. Isso em 66, 67, que estavam muito famosas essas batidas. Tinha umas batidas também no Lago de Pinheiros, que tinha uma fórmula secreta, tinha uns nomes peicalapas, coisas assim. Era uma época que fez sucesso esse negócio de batida, e quanto mais diferente, mais sucesso fazia, né? E aí, então, era um lugar muito... E nós temos que pensar que, nessa época, ali nós tínhamos várias faculdades. Era um centro de faculdades ali. Você tinha a economia da USP, da doutora Villanova, você tinha a sociologia e política, que continua lá, você tinha a Santa Casa, o Mackenzie, a FAO, o Chico Buarque estudava na FAO, no começo da Rua Maranhão. Inclusive, quando o Chico disputou no festival de 66, o pessoal colocou a letra, escreveu com caneta nos azulejos, para o pessoal, a letra da banda, e que o pessoal torcesse pelo Chico Buarque, né? Então era isso, só vendia batida. Então esse eu frequentei, era um lugar muito legal, né? E é o que eu posso contar. Agora, o Laricórnio era assim, uma prostituição de altíssimo luxo, carésimo assim, nem sei se tinha outras concorrentes. E aí, quando começou a entrar em decadência, que começaram a surgir outras inferiores e igualar, aí propuseram para a dona, acho que a Laura, esqueci o nome dela, Eni, eu acho, se não me engano. Bom, não veio o caso. Propuseram que ela transformasse numa casa gay, que estava começando a fazer sucesso. Ela falou que de jeito nenhum, ela preferia fechar. Castigo, hoje é uma igreja evangélica. Quem passa lá, vê a igreja evangélica, nem imagina o que rolou ali, quem frequentou e quanto dinheiro rolou naquele pedaço. Então, era essa contribuição. Isso está no livro também, quem quiser ver essa história, está no livro da Thaís, que ela já vai falar como vocês podem adquirir. E a única coisa que eu posso testemunhar. O resto eu via, nossa, aqueles shows, nossa, Caldo Soares, a Bossa Nova e tal. Mas, não, de jeito nenhum. Não tinha, nesses lugares você não tinha trança. Era uma casa de show, a mesma coisa que o Credit Car Hall, essas coisas, que não existiam na época. Então eram casas de show, não eram casas de prostituição. O que vai confundir é que depois essas boates de prostituição vão se instalar nessa mesma rua, nesses mesmos espaços. E isso que gerou uma confusão na cabeça do pessoal. Nessa época, aí já começou assim, tinha tanta boate também que o pessoal já não chamava de Vila Buarque, mas de Vila Boate, porque tinha muito mais boate do que Buarque. Então era isso aí, gente. O livro é muito divertido, vale a pena. Devolvo a palavra para você, Thaís. Obrigada. Eu vi aqui no chat, obrigada pela contribuição, Laércio, que tem algumas colocações aqui, né? A Natália pergunta que ela tem uma curiosidade, ela gostaria de saber quanto custava a dança, se os preços variavam por dançarina. Olha, eu não sei quanto custava, assim, eu nunca ouvi, mas barato não devia ser, né? E os preços não variavam por dançarina, não. Era por dança, era o mesmo preço, qualquer dançarina. É claro que sempre tinha aquela que era mais picotada, né? Então ela ganhava mais porque ela tinha mais picotadas, né? Mais cavalheiros atiravam para dançar. O José Inácio falou bem, eu tinha esquecido, olha, tem que levar um puxão de orelha. É o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, é isso mesmo. O clubinho funcionava no subsolo, eu esqueci, chamei de associação. Ai, meu Deus, me desculpe. Obrigado, viu Inácio? O Hotel Excelsior, peraí, voltando aqui. Isso, ele foi projetado pelo Rino Leve, né? Isso mesmo. O Júlio Araújo pergunta se a Maísa começou como cantora na Boate Oasis. Não. O pai da Maísa, ele foi um grande boêmio, né? E desde quando ela não tinha nem 18 anos ainda, já levava a Maísa para as noitadas. E na Oasis ela cantava assim, como amadora, né? Dava uma palhinha. Mas ela começou como profissional em 57, cantando na TV Record. E depois, a primeira temporada que ela fez foi na Boate Cave. Depois é que ela foi contratada como profissional mesmo, que aí ela não doava mais dinheiro, né, que ela não era mais Matarazzo, ela não doava mais dinheiro para instituições de caridade, etc. Como profissional, ela foi contratada pela Oasis ainda, acho que no começo de 58. O que mais aqui tem? O Júlio falou que o Chico Buarque frequentou muito sem nome. E a Sueli Serra fala que era uma época muito elegante, e era mesmo, viu?
não era qualquer um, como o Laércio falou, para entrar nessas boates tinha que ter muita grana, era assim, coisa do society mesmo, né? Que eu falei, como a Carminha falou, que quando ela ia lá nas casas de prostituição com o Nelson Gonçalves fazer o seu show, ela ia fazer um show lá, as meninas diziam para ela, obrigada se você veio, porque a gente não poderia entrar numa boate em qualquer outro lugar, nem numa estação de rádio, no auditório de rádio e televisão, né? E era isso daí. Muito legal mesmo. E aí o Laércio falou do livro, eu vou mostrar aqui, não sei se está dando para ver a capa, aberta aquela fotografia que eu mostrei, né? Fechado aqui, está o Egas Muniz. E esse livro eu tenho mais alguns exemplares aqui ainda, e ele é muito legal. Ele tem 200 páginas, ele tem fotografias, como vocês podem ver, essas fotografias, todas que eu mostrei estão aqui, não as do Dancing, né, mas as outras. E aí, quem quiser, só fala comigo. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar que eu respondo. Estamos em tempo. Thaís, o Coloto tinha levantado a mão para falar e o José Inácio agora também. Tá bom. Coloto, pode falar. Coloto, senão o José Inácio pode falar e depois o Coloto fala. Posso começar então, Cecília? Pode. Tá bom, obrigado. Obrigado, viu, Thaís? Foi super interessante. Gostei muito de conhecer essa pesquisa sua. E eu morava exatamente ali na Rua Doutor Villanova e andava por todos esses lugares. Sempre achei muito legal descobrir o que existiu ali e que a gente não vê mais, né? E eu gosto muito de música e eu acho que esse período é bem interessante porque ele está na transição que passa dessa música romântica, do samba canção, eu estou virando a bossa nova, né? Isso. Muita gente se lembra dos ícones da bossa nova que estão ligados ao Rio de Janeiro, mas quando a gente lê o livro do Zusa, o livro do Rui Castro, eles têm até um mapa desse quarteirão das boates em São Paulo. Eles mostram que muito desse movimento que virou a bossa nova depois foi criado lá, né? O Johnny Alf, a Maísa, Exato, o Dick Farney. Era muita gente que tocava lá, principalmente música instrumental. Quando acabava o expediente na boate, que já era altas horas da madrugada, eles ainda ficavam tocando, fazendo a jam session só instrumental, né? O João Donato, o Raul de Souza, o Hermeto, enfim. E eu acho legal porque isso é um movimento que continuou depois e mudou toda a história da música, né? É verdade, é verdade. E é como você falou, né? Muitas vezes as histórias remetem ao Rio de Janeiro e a história de São Paulo fica um pouquinho apagada, né? Essa questão da noite, dos artistas, dos cariocas que se integravam aqui aos artistas de São Paulo, muito bem colocada. Foi baseado nesse mapa aí que nós fizemos o tour com o Laércio lá pela Vila Boate. Foi muito bacana. Olha só que legal. Eu gostei porque a sua pesquisa conecta o que veio antes. Então a gente vai montando os pedaços do quebra-cabeça. Parabéns. Isso, são fragmentos, né? Por isso que o título do livro são Fragmentos das Noites Paulistanas, que é impossível contar tudo, né? Legal, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Eu só pedi para a Thaís, se a pessoa quiser comprar o seu livro, como é que faz e quanto custa? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ele custa R$35. Pode fazer o pedido por WhatsApp, por e-mail, quer que seja, e aí eu ponho no correio. Eu não sei quanto está custando o frete, mas deve estar variando entre R$10 e R$15. Aí é só fazer o pedido e a gente manda. É de versão garantida. Eu bato o martelo. Muito bem. O Coloto quer falar. Coloto? Enquanto o Coloto se prepara, só esclarecendo que eu tenho
também mandado pelo correio, um livro que eu escrevi, que tem mais ou menos esse tamanho. Se você mandar registrado, por ser impresso, ele tem um desconto especial, está saindo na faixa de R$ 7,85. Não SEDEX. Carta, vai identificar, você não consegue rastrear, mas você sabe quando vai ser entregue e tem toda a garantia, está R$ 7,85 um livro. Não passa. Depende do peso. Depende aqui do peso, né, Laércio? Mas o livro que eu tenho é mais ou menos esse peso também, 250 gramas. Uhum. É caro se for pro SEDEX, aí é bem caro. Não, SEDEX está muito caro. E tem que identificar que esse peso de qualquer outra coisa, esses 250 gramas, é um valor. Mas por ser impresso, ele tem um desconto especial. Então vai escrito impresso, pode ser aberto pela Empresa Brasileira de Correio. Aí ele cai o preço, por isso que ele cai para R$ 7,85. Ah, tá legal. Eu vou deixar estão pedindo aqui, eu vou escrever aqui no chat meu WhatsApp. Aí acho que é mais fácil, né? Isso. E aí, quem quiser, depois é só falar comigo. Tá? Aí, se alguém quiser autógrafos, também fazemos. Dedicatórias, de acordo com o que a pessoa pedir, né? Tem gente que não gosta de dedicatória, tem gente que gosta, aí é isso aí. Muito bem. Não ia falar, cara? Palavra, mas eu não sei o que está acontecendo. Ele não está conseguindo, acho. CM tentando aí, Carlos Moura. Ah, oi, Moura. Oi, quero cumprimentar a nossa expositora, a nossa palestrante profissional de edição. Parabéns pelo livro, pelo conteúdo exposto. Muito obrigada, grande abraço. Estamos à disposição futuramente para divulgá-lo. Muito obrigada. Thaís, um abraço. Um abraço. Cecília Oca, hoje eu falo São Paulo, minha cidade. Tá ótimo. O Coloto diz que não consegue entrar com o som, então escreva, Coloto, o que você quer perguntar, se for uma coisa... Quem quiser falar, fazer alguma observação, aproveitem. Silêncio. Quero agradecer aqui a Eliane, ao Júlio, a Márcia. O Roberto, o Coloto vai fazer, acho que ele vai fazer um comentário aqui pelo chat. Ou não? Não sei. Thaís, você quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu mandei para a Cecília e para o Laércio esse PDF, e quem quiser é só pedir que também eu compartilho. Tá, a gente... A título de informação, né? Porque tem mais fotos do que texto. E o Moura pode depois, no final, então, recitar aí uma poesia. Muito bom. Vamos começar com poesia. Tudo de bom. Olá. Boa turminha. Quem é que está falando? Olha aqui. Popó. Consolação. André Bordão. O Popó que é o guia do cemitério da Consolação. Laércio, estou aqui, Laércio. Muito obrigado. Legal. Eu quero dar uma boa noite para todos. Inclusive você que me convidou, tá? É um cara que ama muito essa cidade, a história da nossa cidade. É um privilégio estar aqui já atrasado, acabei de chegar, mas gostaria de deixar o meu alô e meu abraço a todos vocês aí que amam fazer história. Obrigado, Popó. Desculpa o atraso aí, viu, Laércio? Eu cheguei agora, nunca dá para mim participar de uma live sua, nunca, e hoje realmente deu. E gostaria de falar para vocês, todos que amam a história, eu acabo de receber há meia hora atrás uma notícia que para mim eu fiquei triste, Laércio. E você vai saber. Você sabe que no Consolação está enterrado
patrono do escravo brasileiro, lembra? Sim. Sabe o nome dele, né? Luiz Gama. Luiz Gama. Então, E a notícia que eu recebi, Leste, que eu recebi é que o Benemar França, tataraneto de Luiz Gama, acabou de falecer há uns 40 minutos atrás. Me passaram o aviso e, para mim, fiquei muito triste, né? Porque acaba indo um pouco da história embora através de Benemar. Benemar França, que é tataraneto de Luiz Gama. Então, era isso que eu até gostaria de acrescentar para você, que conta a história, às vezes leva grupo lá no Consolação, tá? E agora a ausência do tataraneto de Luiz Gama, senhor Benemar França. Então, era isso, e também deixar o meu abraço, fica à vontade para comentar. Obrigado, Popó, pela informação. Bom, o Coloto colocou aqui uma observação, que o tio dele foi em uma apresentação do Dick Farney, que ele ficava com um copo de uísque, mas não bebia. Ele enganava, então ele enganava. É. Se eu quiser falar com Deus. Moura, quer falar? Quer recitar? Oi. Estou no ar. Pode, Moura, pode falar. Oi, estou falando? Moura, pode falar, tá todo mundo escutando. São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro a minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrega o estigma de desumana, insensível selva de pedra. Não é verdade. Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela, mesmo quando escura. Nunca fica em trevas. Todo dia, uma nova luz nela principia a brilhar, somando-se às milhões multicores já existentes, tornando-a mais feliz. Não é insensível nem desumana. Ampara migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade abriga pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios. Dá espaço aos progressistas, repudia pessimistas. É hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver, noutro lugar nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade, a minha tão bela, feliz e amiga cidade. São Paulo. Viva São Paulo! Muito bom. Maravilha. Retorno do Carlos Moura. Carlos, olha, cara, emociona corações, cara. Vou dar uma notícia, posso? Pode. A história do meu amigo Paulo Bonfim, Carlos. Estou preparando um livro novo chamado Pandêmico Mais Feliz. Pandêmico Mais Feliz. Na pandemia, fiquei com a poesia. É um livro já com ilustrações do meu companheiro João Carlos Amazonas. Acredito que no mês que vem, a gente vai fazer aí uma live lançando esse livro. Tá bem? Fiquem atentos aí, preparados para levar um exemplar de mais esse livro de Carlos Moura. Poemas de alegria, poemas de felicidade e poemas de tristeza também, os momentos difíceis que todos nós já vivemos, né? E estamos a viver. Então,
retrata esse período longo, né, que nós estamos vivendo de meio que isolamento social. Mas é um livro bacana, eu acho. É isso aí. Beijo grande para todos. Beijo, obrigada por voltar, Moura. Alguém mais? Thaís, super obrigada. Nossa, sua presença aqui sempre nos enriquece muito, abrilhanta nas caminhadas. A gente fica muito feliz. Parabéns por todas as suas pesquisas, né, que são variadas e múltiplas. Alguém mais? Acho que está fechado, Thaís, seu microfone. Agora o microfone dela está fechado. Eu é que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês na caminhada noturna e vamos torcer para logo vir a presencial, né? Para nós podermos nos encontrar e confraternizar. Mas, por enquanto, vamos aqui trocando informações, muita cultura e muita amizade. Muito obrigada a todos, um grande abraço, desejo muita saúde e paz. Abraço. Obrigado. Um abraço. Gente. Obrigado, Cecília. Obrigada. Obrigado, Maria Thaís Matarazzo. Obrigado. Obrigada. Até mais. Na semana que vem a gente vai ter a caminhada sobre a Irmandade de São Benedito. Certo. Com Frei Alvaci. Que bom, que legal. Frei Alvaci. Bom, é isso. Não tem pizza hoje. Cadê o Carlinhos com a pizza? Acho que não tem, né? Não. E as pessoas estão agradecendo a Thaís, parabenizando. E é isso, a gente agradece a presença de todos e a semana que vem mais caminhada. Falou, obrigado, Cecília. Valeu, Cecília. Valeu, Laércio. Obrigado. Valeu, Júlio. Boa noite, Thaís. Obrigado. Foi muito legal. Consegui habilitar o microfone só agora. Abraço, gente. Valeu. Muito bom se encontrarmos aqui, viu? Boa noite. Valeu. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, André. Valeu, André. Valeu, Júlio. Itacira, Cecília. Nossa, quem mais que está aqui que eu não cumprimentei? Sueli. Valeu. Gente, abraço, até a semana. Tchau. Muito bem, Moura, você voltou. Semana que vem novamente, hein?